Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre a tabela Price e a tabela Saque. Através de uma simulação com dados reais e uma planilha, você vai entender de forma bem detalhada qual que é a diferença entre essas duas modalidades de financiamento. Você não pode perder esse vídeo. Por quê? Eu vou te ajudar a economizar mais de R$200 mil em um financiamento imobiliário. Isso pode valer muito a pena para você e para o seu bolso. Além disso, nós vamos deixar na descrição do vídeo um link para uma planilha que nós vamos utilizar aqui no decorrer do vídeo, bem como outros dois links sobre dois textos que eu preparei cuidadosamente para que você possa entender muito bem a diferença entre a tabela Price e a tabela Saque. Bora organizar sua vida financeira. Você deve estar se perguntando o que é a Saque e o que é a Price. Pois bem, eu vou te explicar nesse momento. A Saque é um sistema de financiamento onde você tem amortizações constantes. O que são amortizações? São reduções no valor do saldo devedor. Como que isso funciona na prática? Geralmente você começa com prestações mais altas e essas prestações elas vão decaindo ao longo do tempo, tá bom? Mas quando você observa a amortização de cada prestação, é sempre a mesma. Por outro lado, a Price, o que significa? A Price são prestações constantes. Então a amortização ela vai ser pequena no começo e maior no final, tá bom? Mas a sua prestação vai ser sempre a mesma. Por isso que a Price, no geral, é a que os bancos oferecem para as pessoas. Por quê? Por causa da previsibilidade, tá bom? Com relação à diferença entre as duas, geralmente na Price você acaba pagando muito mais juros do que na Saque. O que acontece, pessoal? Nem todo mundo tem condições de financiar pela Saque. O que existe é o seguinte, existe um limitador da renda, tá bom? Quando o banco ele vai decidir se você pode fazer pela Saque ou não. O que acontece? Tem um limitador que seria de 30% da sua renda, ou seja, a prestação não pode superar esse percentual. Por isso que quando você quer financiar um imóvel, tá? Eles fazem uma análise sobre a sua renda, quanto que você ganha. Então pode ser que mesmo que a pessoa tenha vontade de financiar pela Saque, ela não consiga, tá? Ou seja, o banco vai direcionar ela pela Price, porque ela vai conseguir pagar uma prestação menor e ao longo do tempo ela pode ir amortizando o financiamento. E um exemplo legal também, Caio, é que, por exemplo, se uma pessoa quer comprar uma casa de 250 mil e aí ela tá financiando pela Price, tá? Por exemplo, que é uma tabela ali fixa, né, de que você vai pagar mensalmente. Perfeito. E na Saque você vai ter uma tabela um pouco maior de, né, taxa de juros. Então você vai pagar uma parcela maior. Tem pessoa que consegue, por exemplo, pagar... Ele consegue comprar a casa de 250 mil na Price e na Saque, certo? Sim, certo. Mas tem pessoa que consegue pagar uma casa de 300 mil só na Price. Essa é a mesma pessoa. Por quê? Exatamente. Se ela pagar essa casa de 300 mil na Saque, vai começar com uma prestação maior, né? Do que... Vai ultrapassar os 30% da renda. Exatamente. Isso é um exemplo legal. Então, tipo, de 250 mil, ele consegue parcelar nas duas. De 300 mil, ele só consegue de Price. Isso. Porque, infelizmente, não tem como. Exatamente. Né? E não tem nada ruim, às vezes, se for pensar. Tá, juros você vai pagar mais na Price. Mas, se você for pensar... Pô, você está financiando uma casa, então mesmo assim vale a pena vale a pena você pegar na Price, se organizando. E também às vezes ajuda, porque na Price você tem essa previsibilidade, tá? Os juros é menor, então você vai pagar uma parcela menor. Certo. Então você consegue juntar um dinheirinho para amortizar também. Isso, verdade, pessoal. Então, esse ponto que o Sérgio tocou é bem importante, tá? Às vezes, você financiar pela Price não é de todo ruim, tá bom? O mais importante é que você tenha um planejamento financeiro para que no decorrer do financiamento você consiga ir amortizando. Inclusive pelo fato de ter prestações constantes, você tem uma previsibilidade maior e você já contando com essa despesa, né, de quanto que você poderia utilizar, por exemplo, para amortizar. Independentemente se você vai escolher a Saque ou a Price, um ponto super importante é o seguinte: quanto maior for a entrada que você der, menor serão os juros. Tá bom? Isso é algo super importante que vai fazer muita diferença no decorrer do seu financiamento. Aí você pensa assim, poxa, eu não tenho muita grana para dar de entrada. Lembre-se que você pode utilizar o seu saldo do FGTS, tá bom? Isso já está previsto nas regulamentações dos financiamentos. Então, vale a pena você dar uma olhadinha, às vezes até se programar para que você possa utilizar o seu saldo FGTS. Por outro lado, se você não conseguir juntar uma bela grana para dar de entrada, o ideal é você sempre separar uma graninha ali, nem que seja uns 300, 500 reais por mês, para que você possa ir amortizando. Às vezes, pessoal, logo no início do financiamento, você dá ali uns 300, 500 reais, ele já diminui, digamos assim, umas 10 parcelas, tá bom? Então, isso vai te trazer fôlego, isso vai te trazer ânimo para que você possa se manter focado
em liquidar o seu financiamento aí o quanto antes possível. E às Beleza? vezes você dá uma entrada de 10 mil, que se você fizer o cálculo de juros, você tirou 50 do geral, né? Verdade. Às vezes vale muito a pena, tá, pessoal? Porque pode ser que uma diferença pequena que você imagina de entrada, né, que nem o Sérgio comentou, 10 mil, 5 mil reais, no montante de juros, isso vai te aliviar muito, tá bom? Então estejam sempre atentos. Entrada, utilização do FGTS e amortização periódica aí, se possível todo mês. Se não for possível, procura ir intercalando para que você possa observar o seu saldo devedor caindo cada vez mais aí de uma maneira bem interessante. Beleza? Bem, pessoal, agora nós vamos dar início, né, à simulação aqui na planilha. Você vai precisar basicamente de dois parâmetros importantes: a taxa de juros que vai ser praticada no seu financiamento e o seu saldo devedor. De início, nós vamos começar a simulação com a taxa de juros que é praticada pela Caixa Econômica Federal, tá? Que, conforme a gente já comentou aqui no vídeo, é praticamente imbatível. Então, vamos supor que a pessoa conseguiu uma taxa ali de 7,64% ao ano, tá? Que não está muito longe do que é praticado, por exemplo, no programa Minha Casa Minha Vida, e que ela queira financiar um imóvel aí de 250 mil reais, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, 250 mil. Então, vamos lá, vamos dar uma analisada aqui, ó, que a partir desses dois valores, a taxa de juros e o saldo devedor, basicamente você já tem todas as informações. Na tabela Price, vejam o seguinte, ó, a primeira prestação é de aproximadamente 1.730. Já na tabela SAC, a primeira prestação já é de algo em torno de 2.200, então bem superior, tá? Então é o que a gente comentou, a Price você tem prestações constantes e ela começa no valor mais baixo que a SAC. Aí o que vai acontecer é que a SAC vai diminuindo e a Price se mantém constante, tá bom? O que importa aqui para nós é o seguinte, vamos dar uma olhadinha nos juros, ó. Os juros no caso da tabela Price vai dar algo em torno de 372.200. Já no caso da tabela SAC vai dar algo em torno de 277.700, tá? Então, nesse caso de um saldo devedor de 250 mil reais a uma taxa de juros anual de 7,64%, a Price ela vai acabar gerando um juros superior em R$ 94.500 se comparado à SAC. Isso corresponde a aproximadamente 35% a mais de juros, tá? Então, por isso que a gente ressaltou que é importante, se possível, você conseguir financiar pela SAC, porque você vai conseguir pagar um juros menor. Com relação às prestações, o que vai acontecer é o seguinte, no total das prestações, através da Price, você vai pagar em torno de 18% a mais se comparado à SAC, justamente por causa desse aumento de juros. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um comparativo aqui, ó, de 3 bancos, tá bom? Esses dados nós consideramos aqui do site do Banco Central, tá bom? Então são dados atualizados, ó, conforme vocês podem conferir, são dados que se referem ao mês de agosto, as taxas de financiamento imobiliário aí praticadas pelas principais instituições que fornecem esse tipo de crédito. Então, veja o seguinte, ó, tem a Caixa Econômica Federal, que conforme a gente já comentou é praticamente imbatível aqui, com 7,64% de juros ao ano. Um outro banco que a gente vai dar uma analisada é o caso do Banco Sicredi, que está praticando atualmente uma taxa de 10,33% ao ano. E, por fim, nós vamos dar uma analisada também aqui no caso do Santander, que é uma taxa de 12,44% ao ano. Que muita gente tem conta no Santander, né? E se confunde às vezes, pô, tem Verdade. conta, vou fechar por esse banco aqui, acho que é melhor. É mesmo. Mas às vezes cai nesse golpe, né? É mesmo, é mesmo. Pessoal, então tem que ter muito cuidado, tá? Que nem o Sérgio falou. Não é porque você tem conta num determinado banco que você tem que financiar o seu imóvel naquele banco, tá? Você precisa fazer uma pesquisa de mercado, observar qual banco oferece a menor taxa, mas praticamente a Caixa ela é imbatível, tá bom, gente? Nesse quesito. Por isso que ela é a líder de mercado em financiamento imobiliário. Então, ó, vamos dar uma analisada aqui. Para um juro de 7,64% ao ano, os juros na Price por essa taxa da Caixa ficaria o seguinte, ó. Então, vou registrar aqui, ó, 372.211,59, beleza? No caso, os juros pela tabela SAC para essa mesma taxa da Caixa Econômica Federal vai ficar 277.700,92 centavos, beleza? Então deu uma diferença aqui de 94.500, conforme a gente tinha comentado com vocês. Agora vamos pegar no caso do Banco Sicredi, ou seja, se você for financiar o seu imóvel pelo Banco Sicredi, aí a taxa já sobe, hein? Aí já vai para 10,33% ao ano, beleza? No caso do montante de juros, vai ficar em 531.244,99,
de acordo com a tabela saque, pela tabela price, desculpem, e pela tabela saque vai ficar 371.188,69. Então, no caso do banco Sicredi, para esse saldo devedor de R$250 mil, se você conseguir financiar pela saque ao invés da price, você já vai economizar mais de R$160 mil. Isso é muita grana, gente. É praticamente ali, ó, bem mais que a metade do valor do imóvel que você vai conseguir economizar de juros. E agora, para finalizar a nossa simulação aqui na planilha, vamos dar uma olhadinha o que acontece com os juros do Santander, em 12,44% ao ano. No caso do Santander, aí a coisa já toma uma outra proporção, tá, gente? Isso é muito importante que vocês tenham clareza, tá? Então, antes de fazer um financiamento, procura se informar, fazer simulações. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo na planilha, que a gente vai disponibilizar para vocês, porque na hora que você chegar lá para assinar o contrato, o banco já vai supor que você tenha clareza. E você tendo clareza ou não, depois que você assinou o contrato, vale o que está escrito. Vamos lá. Voltando aqui para o caso do Banco Santander, no caso dos juros pela tabela price, você vai obter aí um montante de juros de R$ 606.706,02. Então a coisa já fica bem preocupante, tá? Já no caso da tabela saque pelo Santander também, aí o montante de juros seria R$ 443.068,24, tá bom? Então, no caso do Santander, a diferença entre você fazer pela price e fazer pela saque é de mais de R$200 mil, tá bom, pessoal? Lembrando que o saldo devedor que a pessoa tem ali no início da contratação do financiamento é de R$250 mil. É muita grana, não é, Sérgio? É muita grana. Pra você ter uma ideia de só uma escolha. É uma decisão que você faz, que você já vai pagar um absurdo. Se você for pensar no final desse financiamento, exatamente, se você tivesse juntado o dinheiro, é uma casa. Hoje você compra uma casa de 215 mil ali, pequenininha, beleza? Perfeito. Show. E ele vai pagar mais uma casa. Mais uma casa de graça. De graça, né? Isso, pessoal, vejam que é o seguinte, uma decisão que você toma na sua vida que ela faz toda a diferença. Então, quando você for fechar o seu financiamento, dá uma conferida, tá bom? Veja com o corretor, veja com o banco, olha, eu estou financiando pela price ou pela saque. Por quê? Conforme a gente apresentou aqui com dados reais, com taxas de juros reais que são praticadas pelo mercado, às vezes, entre você escolher a price e a saque, pode fazer com que você pague R$200 mil a mais ou R$200 mil. Eu acho que aqui são 3 pilares fortes, né? Primeiramente, você vai fazer o cálculo, usa a tabela, usa a planilha para jogar tudo certinho para ver exatamente o que você está pagando. Segunda decisão. Perfeito. Tabela saque ou price. Isso. Decisão forte. E depois a decisão do banco. Qual banco você vai usar? Esses 3 ali, exatamente, juntos, vai fazer você ter uma decisão perfeita. Perfeito, pessoal. Então, ó, sigam esses 3 elementos que o Sérgio indicou para vocês, que eles vão definir aí com bastante clareza como que vai ser o desenvolvimento do seu financiamento. E não se esqueçam, a palavra de ordem é amortize, seja com muito valor, seja com pequeno valor. Isso é o que vai te dar fôlego, vai te dar impulso para que você possa vislumbrar o seu saldo devedor finalmente ali chegando no zero, tá, pessoal? Dívida é o seguinte, é muito fácil você entrar numa dívida, agora você sair da dívida já não é tão simples. Por isso que a gente apresenta para vocês aqui a planilha com as explicações bem detalhadas para que você possa ter confiança nesse momento de tomada de decisão. Se você gostou desse vídeo, se você considera que esse conteúdo é relevante, deixe seu like, se inscreve no canal e, além disso, deixe um comentário aqui no nosso vídeo relatando se você já tem um financiamento ou se você pretende financiar um imóvel. A gente pode te ajudar, seja com a planilha, seja com os textos, seja até com alguma indicação onde você possa pesquisar um banco que possa te ajudar e fornecer uma taxa de juros menor. Tudo isso vai fazer diferença na vida financeira sua e da sua família. Até a próxima!